Olá, ouvintes da 95, do nosso programa Sua Tarde. Olá, você que me acompanha aqui também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu estou aqui com um convidado muito especial no nosso podcast de hoje, que é Teófilo Otoni. Ele é caicoense, seridoense, arquiteto, designer. Aqui em Caicó tem muitas construções assinados por ele. E ele vai bater um papo comigo porque o último trabalho dele realizado aqui em Caicó é a Slu Plim Plim, né? Que chama a atenção de quem passa. E Teófilo Otoni vai bater um papo comigo falando um pouco desse projeto. Ó, Teófilo Otoni, seja bem-vindo aqui. Os caicoenses e seridoenses estão de braços abertos para escutar você, assistir você. Tudo bem? Bom dia, Suelda. Bom dia a todos também. Sou de Caicó. Minha família de pai é de Serra Negra e minha família de mãe é de Caicó. Mas acaba sendo uma família só, né? Faria e Monteiro, né? E eu nasci em Caicó, morei aí até os 12 anos e depois eu vim estudar Natal, como naquela época muitas pessoas faziam, né? Saíam de Caicó por uma questão do limite. Havia um limite nos colégios, né? Então, quem queria fazer um estudo melhor ou procurar mais conhecimento, sempre buscava sair. E eu saí com 16 anos. Vim E morar já aqui no saiu para apartamento. estudar arquitetura, já com arquitetura na cabeça, não? Não, eu acho que eu já nasci arquiteto, eu não tinha outra opção na minha vida, assim. Eu, eu lembro que quando eu era pequeno eu queria ser engenheiro, depois que eu descobri o que era arquitetura, aí eu já vim com esse objetivo e vim fazer o segundo grau, depois passei na UFRN, aí fiz arquitetura, trabalhava sempre em paralelo, porque eu precisava me manter em Natal, então eu sempre trabalhei um pouco na área, né? Uhum. E acabou me levando por várias outras situações. Você disse quando eu descobri o que era arquitetura. E o que é arquitetura? Então, eu tenho uma visão de arquitetura um pouco diferente, eu acho que faz é uma visão muito paulista, porque eu estudei modernismo paulista, então eu tenho essa visão que a arquitetura ela tem uma função de mudar a vida das pessoas e o entorno, né? Principalmente até uma casa. Então, o nosso escritório ele sempre procura fazer uma arquitetura de vanguarda, uma arquitetura que você sinta que modifica um pouco sua vida, tanto a forma de morar quanto então, a gente acabou, ao longo do tempo, fazendo muitos projetos comerciais, hotéis e tudo. Então, a gente teve uma grande experiência de poder aplicar isso, né? Em ousadias, em lugares que surpreendam. E isso foi muito gratificante, porque o escritório cresceu nessa atmosfera, né? E hoje a gente, graças a Deus, a gente trabalha sempre tentando fazer um projeto melhor, com mais sustentabilidade, tecnologia. Então, a gente sempre procura aprender todos os dias. Em Caicó você assina vários projetos já, né? É, a gente tem o edifício José Brito, que era a gente entendeu e descobriu que era uma edificação dos anos 40. A gente restaurou a fachada com os mesmos traços, com a tecnologia, com material novo e fez um edifício moderno acima. Eu tenho algumas casas, estou fazendo, tô restaurando outros edifícios agora lá também antigos. Então, temos alguns projetos. Há algumas coisas mais ousadas que a gente tem a oportunidade de fazer. Caicó se surpreendeu muito. Ontem eu escutei Cleide e Jonas concedendo entrevista aqui ao meu colega Marcos Dantas. Marcos Dantas dizia assim: eu passava ali na frente, via aquele prédio diferente, eu não sabia o que era. E aí chegou a hora dele saber o que é, o que significa, e nós também. O projeto arquitetônico e conceitual é seu. E eu queria que você explicasse à nossa audiência o que é um projeto arquitetônico e conceitual. Eu tenho pós-graduação em design estratégico, que design estratégico, ele procura, através do espaço, ou de uma embalagem, ou de alguma coisa, criar experiências, né?
é uma coisa muito corporativa, né? Para lojas, para indústrias, então é uma experiência que você tem que dar ao público, ao cliente, né? Então, a curadoria do conceito do espaço interno da Sloop, ele procura isso, ele procura através de cores, de sensações, de visões, criar a criança um universo mais lúdico e que dê formas e que ela ali ao olhar ela procure brincar, ela procure desenvolver a imaginação, né? Então a gente criou uma atmosfera interna, uma curadoria. Eu optei por curvas, né, para dar uma dinâmica maior ao espaço. E aí a gente acabou criando um espaço multiuso que ele possa ser, ao longo do tempo, modificado através dos painéis, dos temas, né? A gente criou umas coisas fixas que eles vão ficar lá sempre, mas que o contorno, o entorno, ele consiga dar nova cara se quiser, de 6 em 6 meses, um ano, através de adesivos e de imagens, né? Porque hoje essa parte conceitual e a de curadoria, ela tem que estar muito abraçada com a tecnologia. Se você não abraçar isso junto, acaba ficando monótono, porque infelizmente a tecnologia faz parte do nosso dia a dia em muitas horas, né? O celular, a tela. E a gente tem que entrar com isso. E o espaço da Plim Plim, ele tem uma sala lá que nós temos uma pretensão de, no futuro, fazer uma imersão, né? Aquelas salas de imersões de tecnologia. Então, ele tem um planejamento ao longo do tempo de ter várias novas possibilidades de transformar o espaço. Você fala em curvas e quando a gente passa na frente do prédio, quando a gente chega na frente lá do prédio, a gente vê isso, né? Curvas ali embaixo, naquela parte de baixo, os vidros, eles são em formatos de ondas, a ponta parece um navio. É isso mesmo ou eu estou tendo uma Não, visão é assim, pessoal? é um projeto contemporâneo, né? Como toda arte contemporânea, ela dá a oportunidade de cada um imaginar o que quer que seja, né? Eu vi um navio Então, ali. a ideia nossa é ter um grande espaço branco, né? A gente fez uma proporção arquitetônica muito maior de espaço livre branco e embaixo uma sinuosidade do que dentro estaria, Certo. para que ali seja uma tela em branco da sua imaginação, né? E isso para a gente talvez não seja tão aguçado, mas para uma criança isso gera várias expectativas, né? É uma coisa meio psicológica. Então você imagina que a criança ela está na altura dela, ela vê a parte interna que está muito colorida e ela sobe o olhar para uma tela em branco na cabeça dela. E ali ela vai imaginar milhões de coisas até ela adentrar. E aí quando ela adentra, ela vê todo aquele universo, né? E essa brincadeira que a gente pode dar na arquitetura, que é você surpreender ou você gerar uma expectativa, é muito interessante, porque você acaba ficando com uma arquitetura atemporal. Ela não está amarrada, nem seguindo uma moda local. Ela está ali que pendura vários anos, né? Isso é muito importante. Isso fez parte da arquitetura moderna brasileira, né? Teófilo Otoni, arquiteto, designer, conversando conosco hoje sobre essa nova edificação aqui em Caicó, que ele está à frente, que é a Sloop Plim Plim, do grupo Sloop. O que você narrou aí agora em relação ao que a criança, a experiência que ela vai viver ali a partir dos traços que você desenhou, é algo assim que a gente nem pode imaginar. A gente vai ver a partir de hoje, de amanhã, né, que é a inauguração. Mas eu queria que você nos dissesse qual é o seu sentimento como arquiteto, como designer. Você que fez, que pensou, você que projetou, logicamente que em,
alinhado com o pensamento, o sonho, o desejo de Cleidinha, quando pensou Slu Plim Plim. Mas o que é que você, como arquiteto, sente quando vê tudo prontinho, tudo funcionando e esse seu objetivo de fazer as crianças descobrirem, viverem experiências ali na prática, qual é o seu sentimento? Então, a gente tem um sentimento muito gratificante e, ao mesmo tempo, é muito gostoso você criar uma experiência e saber que ela deu certo ou saber que ela tem ajustes bons ao longo do tempo. Porque todo espaço, toda arquitetura, todo projeto de vanguarda, ele nunca fica pronto. Ele nunca, a gente finaliza, ele está pronto. Ele precisa de adaptações, porque entender uma ideia contemporânea e vanguarda é muito difícil. E muitas Ela gerações de precisa. crianças vão passar por ali, né, Otônio? Então, É, transformadas, né? então, o que a gente, primeira coisa que quis fazer com o Plim Plim é gerar um universo físico com um pouquinho de tecnologia. Então, a gente queria que as coisas fossem apalpáveis, fossem pegadas, fosse o brinquedo antigo junto com o moderno. E queria que fugir daquela ideia de playground, de brinquedoteca tradicional, que você sobe, que você vai para um túnel, né? A gente deu, inclusive, pequenos nuances um pouco disso. Então, a expectativa que a gente tem sempre é muito boa, mas, ao mesmo tempo, toda ousadia gera medo, né? E a gente sempre, em todos os nossos projetos, a gente opta por ousar, mas toda ousadia tem um medo. Será que vai ser aceito? Será que não, né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando a maior parte dos projetos que a gente faz, a gente tem retornos muito bons, né? Principalmente do lado comercial. E a gente espera que o Plim Plim também seja um projeto que tenha um retorno e mude um pouco a visão, a vida de quem visita, de quem frequenta. E é um projeto, eu acho que vai além da criança. O pai também pode Uhum. participar, as pessoas podem entrar, que tem uma tendência hoje muito interessante, que as pessoas de algumas gerações não brincam mais. E a ideia, quando foi feito o Plim Plim, primeiro foi para a criança, mas que ela pudesse depois, em algum momento, abrir também para os adultos, para que eles tivessem a oportunidade de brincar. Que hoje é muito importante você saber que o brincar abre a sua mente, melhora várias situações, desestressa, gera ideias, né? Então, se puder abranger todas essas possibilidades, eu vou ficar muito feliz, né? E vou ficar mais feliz em saber que há um pouco da arquitetura contribuiu para que haja um interesse, né, de as pessoas chegarem até o espaço. Quem quiser ver seus trabalhos, consegue fazer isso virtualmente? Nós temos um Instagram, Teófilo Otoni Arq, temos um site também, e a gente tem um volume de trabalhos de escritório muito grande. E aí, boa parte do que está sendo produzido, a gente só consegue publicar Depois. quase 6 meses depois, porque a gente sempre tem um cuidado em fazer as nossas publicações. Nunca é uma publicação assim muito desacompanhada, sempre é. Então, para que a gente não faça uma publicação muito solta, a gente prefere deixar na fila, e quando tiver o tempinho ela entrar. Mas tem muita coisa, quem quiser dar uma olhada. Maravilha, quero agradecer esse bate-papo e espero encontrá-lo em breve aqui na Islu Plim Plim. Obrigado, obrigado a todos. Vou ficar muito feliz a gente se encontrar Um abraço, obrigada. aí.